Olá a todos, essa é uma aula de reforço para os meus 7º anos, certo? Hoje nós vamos falar de medidas. O que é medir? Então, medir uma grandeza é compará-la com um padrão de referência de mesma espécie, chamado de unidade de medidas, ou seja, quando a gente vai medir alguma coisa, a gente tem que comparar ele com a unidade de medida padrão. Por exemplo, vamos medir um comprimento, a altura de uma pessoa, usamos a medida de padrão metro. A temperatura, vamos usar a unidade de medida padrão graus Celsius. Então, medir uma grandeza é compará-la com a sua unidade de medida adequada, ok? Então, para medir uma grandeza, precisamos de um instrumento de medida com a unidade de medida padrão adequada. Como eu falei agora há pouco, não podemos medir um comprimento com um termômetro, né? Um comprimento a gente mede com um metro, que é um instrumento de medida graduado com a unidade de medida metro. Para medir temperatura, aí sim usamos um instrumento de medida padrão, o instrumento de medida, que é o termômetro, que é graduado com a unidade de medida padrão para temperaturas, que é o grau Celsius, certo? Então, como eu disse a vocês, cada grandeza tem a sua unidade de medida padrão. Essa unidade de medida padrão, ela é padronizada, vamos dizer assim, regulamentada pelo órgão que regulariza todas as medidas, todas as unidades de medida de todas as grandezas que nós conhecemos, e esse órgão é o Sistema Internacional de Unidades, como a gente já viu, tá bom? Então, cada medida, cada grandeza tem a sua unidade de medida padrão, ok? Então, como eu disse a vocês, até agora, para medir a massa de uma carga de material de construção, a massa de uma pessoa ou a massa de um objeto qualquer, usamos a unidade de medida padrão adequada, que é o quilograma, que representamos por kg. Quando eu falo de massa, eu estou me referindo ao peso, certo? Mesmo que massa e peso seja coisa diferente. Massa é quantidade de inércia de uma pessoa e o peso é essa massa multiplicada pela aceleração da gravidade. Mas nós podemos associar a massa de uma pessoa ao peso, tá bom? Então, quando eu falo de massa, eu estou me referindo ao peso. Então, nós usamos para medir peso a unidade quilograma ou kg. A gente representa aqui, como vocês podem ver, por kg. Lembrando que isso é tudo minúsculo, ok? kg. Nós só representamos uma unidade de medida padrão com a letra maiúscula quando essa unidade de medida padrão homenageia uma pessoa. Por exemplo, Celsius, que a gente representa com C maiúsculo, tá bom? Kelvin com K maiúsculo e assim por diante, tá bem? Então, a massa, quando a gente se refere à massa, nós estamos nos referindo ao peso, ok? Podemos associar massa ao peso, lembrando que não é a mesma coisa, certo? Peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, mas nesse momento podemos associar isso, tá bom? Então, uma outra unidade de medida padrão muito usada é o metro, certo? Para medir o comprimento de uma casa, por exemplo, a altura de uma pessoa, ou seja, a sua altura, a minha altura, a altura dos seus pais, dos seus tios, o comprimento da casa que você mora ou a largura da rua que você mora, usamos a unidade de medida padrão adequada, que é o metro, certo? E o metro a gente representa por um M minúsculo, ok?
Estou colocando aqui essas aspasinhas, mas a representação do metro é esse M minúsculo aqui, tá bom? No final do vídeo a gente vai ver uma maneira adequada de anotar uma medição, tá certo? Então, para medir comprimentos, usamos o metro, tá certo? E para medir a massa ou o peso, usamos o quilograma, ok? Sempre lembrando disso. Uma outra coisa outra unidade de medida padrão muito usada é a medida de área, tá bom? Então, quando a gente mede a área de um campo de futebol, por exemplo, a área do nosso quadro branco, aquele quadro que a gente escreve na sala de aula, ou a área da nossa sala de estar, a nossa sala de jantar, a nossa sala de aula também, ok? A área do piso da nossa quadra de esportes, nós usamos a medida padrão adequada para medir áreas. E essa medida é o metro quadrado, tá certo? O metro quadrado a gente representa por um M minúsculo, ok? Um M minúsculo elevado ao quadrado, certo? Então, a unidade de medida padrão para medir área é o metro quadrado. Lembrando que área, quando a gente se refere à área, a gente está se referindo a alguma superfície, certo? Uma parede, um quadro, o piso de um campo de futebol, ou seja, o gramado do campo de futebol, o piso da nossa área de esporte, da nossa escola, certo? O calçamento da nossa rua, tá bom? Então, tudo isso é área e a gente representa, ou seja, mede ela, representa a medida dessas áreas com a unidade de medida padrão adequada, que é o metro quadrado, que a gente representa por m elevado ao quadrado, ok? Então, uma outra medida que eu já falei antes é a medida de temperatura. Quando a gente mede a temperatura de uma pessoa, por exemplo, seus pais, quando acham que vocês estão com febre, eles pegam um termômetro, certo? Lembra que a gente falou de termômetro, que é um instrumento de medida adequado para medir temperatura? Pegam um termômetro, colocam debaixo do braço de vocês, esperam um tempo e daí a pouco eles têm a leitura em graus Celsius da medida da sua temperatura, certo? Então, para medir a temperatura de uma pessoa ou a temperatura de um dia ensolarado, que a gente vê nos termômetros de rua, a temperatura 30 graus, 24 graus, 28 graus, ok? Ou a temperatura da água, quando a água está fervendo, quando colocamos a água no fogo, ou água de um lago, de um açude, de uma piscina, nós usamos a unidade de medida padrão adequada, que é o grau Celsius. Veja, aquilo que eu falei a você, quando essa unidade de medida representa homenageia o nome de uma pessoa que a criou, a gente usa uma letra maiúscula. No caso, o grau Celsius, Celsius foi a pessoa responsável pela pesquisa que determinou a unidade de medida para a temperatura, então o nome dela era Celsius e o grau Celsius é representado por uma letra maiúscula, o C maiúsculo. Temos aqui essa bolinha aqui e o C maiúsculo, ok? Então, para medir a temperatura, a unidade de medida padrão é o grau Celsius. Agora, uma outra unidade de medida padrão muito importante, muito usada, é a medida de tempo, certo? Nós estamos medindo o tempo todo. Desculpe, é um trocadilho, certo? Mas veja, para você ir da sua casa até a sua escola,
você mede o tempo, certo, que você gastou para se deslocar da sua casa até a sua escola, ou, por exemplo, na hora de recreio, hora que vocês gostam muito, vocês usam o tempo para medir o tempo que dura esse recreio, ou o tempo que dura o capítulo daquela série favorita que você gosta, que você para na frente da televisão para assistir. Então, aquilo ali também leva um tempo, certo? Então, o tempo também pode ser medido, certo? E a unidade de medida padrão para medir o tempo é o segundo, ok? O segundo é a unidade de medida padrão. O minuto ou a hora são múltiplos da unidade de medida padrão. Ou seja, mas nesse momento a gente pode ver que a unidade de medida padrão para medir o tempo é o segundo, que a gente denota por um S minúsculo, certo? Mas no dia a dia a gente vê o que? Hora ou minutos, tá bom? Mas lembrando que a unidade de medida padrão adequada é o segundo. O minuto e a hora são múltiplos do segundo, que é a unidade de medida padrão adequada. Então, como eu disse no começo, no finalzinho do nosso vídeo, a gente ia ver, certo? Como anotamos uma medição, certo? Então, a anotação de uma medição é expressa por um número. Primeiro vem o número, seguido, né? Desculpem aí, eu coloquei seguida, mas é seguido da unidade de medida padrão adequada, certo? Então, exemplo, um carrinho de mão pode transportar uma carga de objetos com uma massa de 50 kg. Ou a gente pode fazer simplesmente 50, que é o número, e colocar a unidade de medida padrão de massa, que é o que? Quilogramas. Um K minúsculo e um G. Ok? Então, qualquer dúvida, vocês voltam no vídeo, veem o vídeo de novo, tira essa dúvida, tá bom? Qualquer coisa pode deixar um comentário aí a sua dúvida, tá certo? Então, pessoal, bons estudos e boas provas, né? Bom aprendizado, tá bom?